Vamos nessa, arquétipo do imperador. Me pediram dicas, né, de como se conectar, para quem que seria aconselhado o arquétipo do imperador e quais são os resultados reais, né, saindo ali dos catálogos e indo para a prática. A primeira dica, assim, essencial, quando a gente pensa no arquétipo que é muito genérico, que é muito amplo, por exemplo, o imperador. Quantos imperadores não teve no planeta Terra, né? Então, quando a gente olha para um arquétipo que é muito global, fica difícil da gente conseguir sincronizar, vamos dizer assim, com essa frequência. Então, é uma das formas que eu gosto de trabalhar e de dar dicas para os alunos, é uma forma de materializar o arquétipo. Por exemplo, o arquétipo da águia. Lembrando, arquétipo não é um animal. Vamos voltar para a lição básica, né? O arquétipo é uma frequência que é viva, que vibra, está em outra dimensão, no inconsciente coletivo. Então você não usa um arquétipo, o arquétipo está vivo. O arquétipo é uma frequência de muito mais luz do que você que está aqui encarnado. Isso eu estou falando de arquétipos de poder. É muito mais fácil a gente trazer uma forma material desse arquétipo. Por exemplo, a coruja. Eu trago sempre a versão da vovó coruja, né? Durante as aulas, em sessão, eu sempre trago a vovó coruja, o pai preto, que é a versão yang da coruja. A águia eu gosto de trazer Cleópatra, né? Com sua força, com a sua dopamina, sua capacidade de entrar em ação, de entrar em movimento. Então eu gosto sempre de materializar. Sobre o arquétipo do imperador em si, a forma como eu aprendi a materializar, e apesar de ter uma briga histórica sobre essa consciência chamada Júlio César, se foi ou não foi imperador, mas quem trouxe a minha conexão para me mentorar no trabalho, para me mentorar na vida, foi a própria Cleópatra e o próprio professor Hélio Couto, e isso numa conexão espiritual. Tá? Não conheço o professor Hélio Couto fisicamente. E Júlio César, né, desenvolve um trabalho, o professor Hélio mesmo, fisicamente, vamos dizer assim, né? Então quem me trouxe foi ele. Então uma das formas que eu utilizei para conectar com o arquétipo do imperador foi uma conexão com Caio Júlio César. Isso já faz 6 meses. Eu tenho um primeiro relato sobre a minha conexão com ele, as mudanças, né, que eu já senti. Mas aqui fica a primeira dica. Então, toda vez que você for se conectar com um arquétipo que é genérico, pega uma pessoa como referência, porque isso vai ficar mais fácil de você dar os seus primeiros passos para ressoar naquela frequência e poder modelar, usufruir, trocar experiência e ter, né, uma vivência com aquele arquétipo. E no meu caso específico, então, com o arquétipo do imperador, me veio o Júlio César. Quem me fez, né, a pergunta foi um homem, então fica aqui a dica. Para mulheres, Cleópatra. Ah, mas ela não foi imperadora, ela foi rainha. Cleópatra. Agora falando sobre uma conexão com o Júlio César, o arquétipo do imperador. O que eu mais percebi de diferença é a capacidade de não admitir mais certas coisas que antes passava batido, né? E até durante muito tempo com a conexão, isso veio depois da conexão se aprofundar, né? Mas ainda assim admitia certos comportamentos, certos vacilos, certas coisas, vamos lá, irregulares no sentido que estariam prejudicando o meu trabalho, né? Que estariam prejudicando a empresa no sentido desempenho, no sentido resultado financeiro ou resultado de produção. E isso começou, e não é que incomoda, né?
Isso pode ser lógico por algumas características já minha. Então não é que me incomodava, mas se tornou insuportável. Então o Júlio César vem trabalhando primeira camada, a esfera sentimental, e quando a gente vai se aprofundando, eu tô com 6 meses, se tornou simplesmente insuportável certos acontecimentos. E quando se torna insuportável, você pode viver com essa angústia, ou você pode tomar algumas decisões. E aí eu passo para a segunda parte, sobre o arquétipo do imperador. A tomada de decisões de pulso firme. Isso é algo que o professor Hélio canalizou do próprio Júlio César, né? O preâmbulo do Manual de Instruções da Ressonância Harmônica é o Júlio César que faz o preâmbulo, e lá ele fala, né, como é incrível poder viver uma experiência com um terráqueo, com alguém que está encarnado, sem eu precisar encarnar, poder tomar decisões de pulso firme, analisar situações, assim como eu fiz naquela época, um pouco antes ali de Jesus, enquanto ele estava encarnado. E de fato, essa é uma característica que vem me consumindo. Eu tomei muitas decisões durante esses 6 meses e que eu teria procrastinado para tomar, porque decisões que influenciam diretamente a minha vivência, a empresa, meu relacionamento, né? E como se tornou, ele veio me trazendo que certas coisas eram impossíveis, já estavam impossíveis não, né? Mas eram inadmissíveis. Como ele já vinha trazendo, que certas coisas eram inadmissíveis e aquela sensação me causava um desconforto muito grande. Se coloca aqui uma situação que você está vendo, cara, não dá mais para continuar assim. Isso aqui tá muito errado, ou isso daqui tá me incomodando demais. Então ele te leva a essa percepção e te gera um desconforto tão grande que você age, ou você entra em ação, ou você entra em ação. E o próximo passo eu vou tomar essa decisão de pulso firme, porque do jeito que tá, não dá mais, né, para sustentar, não dá mais para ficar. E quando as decisões são tomadas de pulso firme, é uma tendência natural a você a acertar suas decisões, porque para tomar decisão de pulso firme você vai analisar, certo? Você vai ver as possibilidades. Então, ao analisar, ao ver as possibilidades, ao buscar indicadores de desempenho para você entender se você está no caminho certo ou não, isso te leva a tomar decisão de pulso firme. E se você estiver errando a decisão, se as coisas não estiverem saindo conforme o que você planejou, o que você está vendo, o que você sentiu, a decisão de pulso firme faz você sustentar e ser ainda mais resiliente, né? Então, resiliência é algo que eu venho percebendo constantemente, uma evolução, né, dentro de mim. Eu tenho resiliência na academia. Treinar resiliência na academia? Treino resiliência na academia. Todo dia eu faço atividade física. Todo dia eu dou o meu melhor, eu dou o meu máximo. E tem dias que é óbvio, eu não acordo tão bem. É onde a resiliência dobra. Então, só que todo dia eu entrego o melhor. Então, eu sempre treinei, sempre tive esse hábito por causa da musculação. A musculação foi um dos motivos lá atrás, 2006, né, de me ajudar a vencer uma doença que eu estava quase morrendo. Então, a musculação é algo que está na minha vida e vai para o resto da vida mesmo. Concilio todas as outras esferas na base, no pilar, né, na musculação. Só que depois do arquétipo do imperador, depois de Júlio César, eu percebi ainda mais poderosa essa minha conexão com a atividade física, com o desempenho, né, na academia, em outras atividades físicas que eu vou exercer, ou disciplina na caminhada, enfim. O arquétipo do imperador é incrível. Lado sombra do arquétipo do imperador, não. Não é lado sombra não, viu, filho?
As sombras que eu percebi foram as minhas mesmo. Quando eu não vou usar o arquétipo de muleta, entendo minha falta de inteligência emocional, minha falta de habilidade em desempenhar essas atividades, eu percebo que não é o arquétipo, sou eu mesmo, tá? Já de atendimento pessoal, eu tenho mais de 2.000 horas de atendimento, e sobre arquétipo já vai passar das 1.000 horas só. Cada sessão é de 2, 3, tem sessão que chega a 5 horas, né? Faço umas 10, 15 sessões por semana. Tem bastante horas de sessões no qual eu estou 100%, vamos dizer, conectado com as forças arquetípicas. E posso te dizer, eu nunca, falando de arquétipos de poder, vi a sombra do arquétipo. Quando a pessoa senta na minha frente e vem falar da sombra, eu falo, mas peraí, pelo jeito isso não é a sombra do arquétipo, não. Pelo menos está me parecendo uma falta de habilidade sua, uma falta de inteligência emocional sua, uma vitimização da sua parte. Não saber lidar com os neurotransmissores e as informações que o arquétipo está te passando. Não querer a catarse. Não me parece sombra do arquétipo coisa nenhuma. Eu não estou dizendo que não existe lado sombra e tal, mas é arquétipo de luz. Vai ser meio difícil a sombra não ser tua e ser do arquétipo, tá? Então, resultados que eu vi e tendo em vista a minha experiência, os meus comportamentos, a minha evolução de inteligência emocional, por ele dar essa precisão de não aceitar mais certas coisas, isso acelera o processo, né? Se eu, Neto, antes, vamos dizer, por mais que a gente queira mascarar, tá? Eu tenho receio de tomar uma decisão, tenho receio disso daí, isso é um medo. Então, se eu, Neto, tenho medo de tomar algumas decisões, tendo em vista as consequências que isso pode causar, eu vou procrastinando a decisão. Eu vou jogando ela para debaixo do tapete, certo? Isso acontece com o quê? O que com os meus resultados? Isso acontece o que com a minha evolução? Eu estou adiando a minha evolução. Então, você ter uma visão mais ampla de tudo que você está passando. Você entender que certas coisas são insuportáveis e que você precisa tomar uma decisão firme e lidar com as consequências, você acelera muito o processo. Então, dentro da minha inteligência, eu fiquei muito mais rígido. Culpa minha, né? Já veio Cleópatra, já veio a vovó Coruja, já veio Maria Madalena, trazendo que eu preciso desenvolver meu lado. Cada uma da sua forma. Neto, você precisa desenvolver seu lado yin. Neto, você precisa ter mais doçura. Neto, então é algo que não é de hoje, que eu venho trabalhando, né? Para desenvolver. Não é de hoje que os arquétipos já vêm me ajudando nessa questão. Então algo do Neto. Então, ao me conectar com o arquétipo do Imperador, essa sensação que, cara, não dá mais para esses errinhos, não dá mais para que as pessoas que estejam do meu lado cometam essas coisas. Isso paralisa o processo, isso joga a gente para trás, é inadmissível. Para ir além não vai dar mais para admitir isso, pulso firme. Eu fiquei muito mais rígido. Então, meu lado crítico, isso vai porque, quando eu digo crítico, o lado crítico não é de criticar as pessoas, mas quando você exerce um trabalho, você tem que ter um lado crítico, certo? Você tem que criticar, sim. Toda vez que eu acabo a live, eu escuto a minha live, eu escuto o meu conteúdo para ver o que eu posso melhorar, o que eu posso mudar, a forma dos exemplos como eu estou trazendo, né? Eu vou analisar depois por que eu faço a live em cima da bike. Isso foi um teste que eu fiz, foi uma informação que eu recebi. E foi um teste que eu fiz durante 30 dias, todo dia, live em cima da bike. E bebendo água. Hoje eu esqueci da água, né? Tô retomando as lives em cima da bike. Esqueci da água. Mas relatos que eu tinha de quem ficavam me assistindo por 10 minutos, que começaram a fazer atividade física só para me ver na live, quando eu tava falando de um assunto que ela gosta. Deu vontade de fazer atividade física. Isso é um arquétipo. Eu estou ressoando
a frequência da atividade física, da saúde. Beber água, as pessoas relatavam que começaram a beber mais água por causa disso. Então, é igual propaganda da Coca-Cola. Coca-Cola não precisaria nem mais fazer propaganda, né? Mas por que ela está no outdoor? Por que ela está no prédio mais alto da cidade? Por que ela está na propaganda do cinema? Por que ela não sai na internet? Enfim, são arquétipos que são utilizados em pronto. Então, um dos arquétipos que o Neto usa, arquétipo, atividade física, cuidar da saúde, cuidar do seu corpo, beber mais água, certo? E assim, é uma das formas que eu utilizo. Então, voltando para o lado sombra do Neto e não do arquétipo do imperador, eu me tornei muito mais rígido. Se tornou inadmissível certas coisas, certos comportamentos, certos vacilos. E, consequentemente, é muito mais difícil admitir. Vamos lá. Vamos pegar a academia. E aí a gente não invade a vida particular de ninguém. Uma pessoa que vai treinar comigo, né? Eu estou no meu nível imperador altíssimo. Eu não vou fazer nenhuma série mais ou menos. Eu não vou ir lá para contar até 10. Eu não vou lá para ouvir música. Eu vou lá para fazer minha terapia. Eu vou lá para puxar peso de verdade. Eu vou lá para me desestressar. Se a pessoa que está comigo chega assim, sonolenta, pegando leve, reclamando, ela não serve para estar comigo. O imperador tem essa característica? Sim, ele tem essa característica. Essa característica é forte no Neto. Então, foi meu lado sombra, porque eu extrapolei, eu não usei de forma equilibrada. Por quê? O imperador também tem uma outra característica, que é, mesmo entendendo que não é admissível, mesmo entendendo que não dá para ficar tocando certas coisas da forma que está, ele tem a habilidade de ter jogo de cintura. Ele tem a habilidade de vamos manipular, mas não no sentido negativo, no sentido positivo. É mais ou menos assim. Tem uma empresa da qual eu presto um serviço nessa empresa, tá? E tem alguns funcionários que literalmente não deveriam estar no quadro daquela empresa. Só que quando a gente vai conversar com a pessoa que está na liderança, né, e ver determinadas situações, a pessoa vira e fala: Neto, não adianta, eu vou ter que exprimir o melhor daquela pessoa naquele cargo, porque não acha outro trabalhador. E quando acha outro trabalhador e você treina, ou não veste a camisa como essa trabalhadora, ou não exerce na mesma qualidade. Por mais que essa qualidade que a gente está vendo agora seja uma pessoa que está cansada, uma pessoa que está de saco cheio, uma pessoa que está pessimista, que não está dando o seu melhor, que reclama de vir trabalhar, mas ela exerce a função como nenhuma outra exerce, e a gente sabe que ela pode melhorar. Então, aqui no meu cargo de liderança, não compensa mandar ela embora. Compensa fazer o possível para eu exprimir o melhor dessa pessoa. Isso é uma característica do arquétipo do imperador, né? Apesar de às vezes a gente ver os filmes, o imperador arranca a cabeça e não sei o que, a luz, o arquétipo do imperador, você vibrando em equilíbrio, ele te traz essa compreensão também. Não, isso está inadmissível. A pessoa que ocupa aquele cargo, e aqui você às vezes, Neto, eu não sou líder de empresa, não estou conseguindo conectar. Mas conecta com as outras esferas da sua vida, não precisa ser uma empresa, não precisa ser empresário para isso, certo? Você vai ver que mesmo você trabalhando como funcionário numa empresa, você depende das outras pessoas, e tem certas pessoas que não vão decolar, e você precisa que essa pessoa decole ou melhore a qualidade do trabalho dela. Utilize o arquétipo do imperador. Se você trabalha em uma empresa e não tem o cargo de liderança, aula básica, né? Em 2000, eu fiz faculdade de administração em 2005 a 2008. Aula básica de liderança. Existe a liderança de fato e a liderança exercida. Eu não lembro o nome técnico, mas é isso. A liderança de fato é a liderança que é nomeada. O Neto vai ser o gerente daqui, certo?
mas existe a liderança exercida. Você vai ver que, dependendo do líder que você tem, olhando para o quadro de funcionários dessa liderança, você vai ver que tem um vendedor, supondo que seja um time de vendas, que é o líder. E não porque ele vende mais, mas porque os próprios vendedores preferem, ao invés de trazer para o gerente, preferem pedir ajuda para esse vendedor. Isso é o que a gente chama da liderança exercida, né? Pelo inconsciente dos próprios funcionários, preferem trazer o cargo de liderança para um outro funcionário que tem o mesmo quadro. Então, se você está trabalhando numa empresa no qual você não tem um cargo de liderança, desenvolva a liderança exercida. Não é para passar por cima do seu gerente, não é? Mas para você ser um exemplo, uma referência, para quando as pessoas da sua equipe estiverem apuros, pensar em você para ajudar. Essa é a liderança exercida, né? A liderança tácita e a liderança, esqueci o nome técnico, e a liderança orgânica, alguma coisa assim. Mas deu para entender por meio do exemplo, né? Então, o arquétipo do imperador, mesmo se você é um funcionário, te ajuda a desenvolver, você desenvolvendo essa habilidade, na qual o próprio time que está no mesmo nível hierárquico que você te procura, adivinha para quem vai crescer e encher os olhos da empresa na hora de ocupar um cargo mais alto, na hora de fazer uma promoção, sendo que você já é o líder que está executando ali, né, de fato, né, você está executando isso que as pessoas te procuram. É você que, né, estará ali, é o cargo de liderança, que o próprio time te trouxe o cargo. Esse é o arquétipo do imperador. Em desequilíbrio, estou trazendo o meu caso. Certas coisas que se tornam inadmissível, isso é uma característica do imperador. Se você está em desequilíbrio, essa sensação de estar insuportável não te faz ver, certo? Meios de persuadir, exprimir, manipular para que a pessoa melhore e entregue ainda mais naquele cargo. E, analisando a situação, não, peraí, então vamos colocar uma outra pessoa. Isso eu estou dando exemplo da empresa, mas lembrando, traga para a sua vida. Vai compensar mesmo ficar gastando energia, tempo nesse projeto, com essa esposa, com esse marido, né? Ou percebi que não dá mais, é melhor a substituição, é melhor seguir outro caminho, é melhor trocar o funcionário, né? E ele te dá essa clareza, ele te dá esse nível de inteligência para você poder discernir, analisar e tomar uma decisão, né, com pulso firme. Eu acho que deu quanto tempo? Acho que passei bastante coisa, passei por todas as perguntas. Então, dica para se conectar com o arquétipo do imperador. Se você é dica, materialize que fique mais fácil, porque fica mais fácil de você poder se conectar com essa frequência do imperador. O imperador é um arquétipo muito genérico. Tem vários imperadores, fica difícil para nossa inteligência terráquea conseguir se conectar com essa frequência, e só olhando o catálogo fica ainda mais difícil. Mas olhar o catálogo do imperador, olha o arquétipo da águia, da cruz, é a mesma coisa. Tá as mesmas coisas no catálogo, mais exposição, mais claridade de raciocínio, mas a mesma coisa. Você fala, mas é a mesma coisa? Não, muda alguma coisinha, arquétipo vai te ajudar a estudar e tem hábitos noturnos, vai dormir. Então, passei por todas as etapas assim da pergunta e falei um pouquinho mais, né, sobre a minha experiência com o arquétipo do imperador, do Júlio César, beleza? Não teve pergunta? Já que eu não acompanhei o chat, hein? Já tava com saudade da live na bike, Gil, obrigado. Fala, Araceli, você tá aqui ainda? Araceli, se você estiver aqui ainda, Araceli, é que tem um delayzinho. Eu queria, me chama no WhatsApp, a gente, fala, Elke, tudo bom? Araceli, se você estiver aqui, me chama no WhatsApp, que nos dois últimos nossos encontros, né, em grupo com as alunas, teve 2 fatos que você trouxe, a gente precisava registrar isso lá na comunidade. Eu acho que ela não comentou aqui de volta, e eu não sei se eu tenho contato no WhatsApp, mas beleza, fui.